Já a pergunta, então, para o Edu Afonso, que vai trazer para a gente informações, então, do Palmeiras com o Vitor Roque, que já chegou, passou por exames médicos. Será que ele vai ser titular já no jogo do final de semana? Não, né? No jogo do início da próxima semana, Edu? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, boa tarde a você e aos comentaristas. Olha só, Bruno, há tempo, né? Porque até com esse jogo acontecendo segunda-feira, ele tem mais tempo de treino, mais tempo de adaptação, não perdeu muita coisa, né? Foi mais o embarque vindo da Espanha para o Brasil, você perde 2, 3 dias de treino, o cara estava em plena temporada, então a parte física não é uma consequência. A parte legal também está regularizada, ao que tudo indica, ele realizou hoje, ou pelo menos estava previsto para ele realizar hoje, o primeiro treino aqui na academia de futebol com os companheiros, ao que tudo indica, na pior das hipóteses, ele será convocado para a partida e fica como opção no banco de reservas. Até porque o Flaco fez uma partida bem convincente na classificação do Palmeiras contra o São Bernardo, fazendo gol, dando assistência para o primeiro gol do Estevam. Enfim, o Flaco tem sido aí a aposta, até por falta de opções, do técnico Abel Ferreira. Mas independentemente disso, o Vitor Roque já se mostra em casa. Ontem ele conheceu aqui todas as dependências da academia, onde vai treinar, onde vai fazer fisioterapia, onde se precisar vai recuperar a questão médica, a questão física, e falou com a TV Palmeiras por estar voltando ao Brasil, pela ansiedade que vive. Bem, então, Bruno e companheiros, que não falta vontade e até mesmo uma certa ansiedade do Vitor Roque para estar à disposição para o jogo da próxima segunda-feira. O que eu posso te garantir é que tem outras duas boas notícias. O Gustavo Gomes ontem já fez uma parte do treino de campo com o restante dos jogadores. A tendência é que também se recupere e seja uma opção para a zaga, embora o Mikael tenha feito uma estreia muito boa contra o São Bernardo no final de semana. E também o Piquerez. Ontem ele fez um trabalho à parte, mas há uma expectativa que ele trabalhe com bola durante a semana e fica à disposição para esse clássico, para esse choque rei, que vai definir o segundo finalista do Campeonato Paulista na próxima segunda-feira, Bruno. Tá bom, Edu, obrigado, viu? Então tem essas são duas boas notícias, né? Acho que principalmente do Piquerez, né, Jailson? Sim. O Mikael foi muito bem, concordo com o Edu. Foi muito bem mesmo na estreia, mas o Piquerez é uma baita notícia. Aliás, eu vou pegar o que aconteceu com o Mikael para perguntar para vocês sobre o Vitor Roque, porque o Mikael chegou e virou titular, né? Até, foi bem. Quer dizer, foi titular na partida contra o Mirassol. Exato. O Vitor Roque, vocês imaginam que com esses 5 dias de trabalho, de hoje até domingo, até segunda, ele já pode aparecer no time titular, Marra? Sim. É um jogador que estava jogando, né? Porque a questão maior é física. A parte técnica é inquestionável. É um jogador que vai te oferecer e tal. É um jogador inteligente, taticamente, para captar o que o Abel treina, o que o Abel pede. E como ele estava jogando, jogou até semana passada. Sim. Então, não vejo muita dificuldade. É porque às vezes o talvez treinador... um cuidado do Abel. Isso, às vezes o treinador tem essa coisa de não acelerar processo ou quebrar a etapa dentro do grupo, mas também o Abel, ele tem dentro ali do grupo, ele tem um tamanho que... Não sei se ele seria questionado em relação a isso, né? De passar o Vitor Roque na frente de alguém. Mas o Vitor Roque está na frente de todo mundo mesmo. É a realidade. Não tem que ficar de enrolação na hora dessa. Os caras sabem, sabe. Claro que sabe. Não tem que ficar de enrolação, não tem nada. Todo respeito ao Flaco, ele sabe que agora ele é realmente reserva do Vitor Roque. Não tem essa discussão. Para mim tem que jogar, ele estava jogando no Bet. Pô, gastou não sei quantos milhões. 25,5 milhões de euros. E aí o cara estava jogando, está à disposição, está fisicamente ok. O jogo é só na segunda-feira. E aí tu vai, não, calma aí, porque não sei quem vai achar ruim, é difícil, uma semana. Não tem conversa. Já vai, titular, vai logo, joga. Porque, por exemplo, ali na defesa, né, uma situação até também vai mais... questão de tá faltando peça. Isso. Também. O Gustavo Gomes... Tanto que até o Bruno Fux entrou na partida, Exatamente, né? O Bruno Fux também entrou, porque o Gustavo Gomes seria o titular, o capitão do time, ele tá machucado, tá voltando. E aí o Abel aproveitou para justamente testar os dois. Até porque é um zagueiro canhoto que o Abel exatamente, pede, né? Exatamente. Foi muito bem, deixou o Veiga na cara do gol numa hora no lançamento e o Veiga acabou desperdiçando porque o Veiga errou o domínio. Mas foi muito bem para mim o Mikael, ele aproveitou e testou o Fux também, mas para mim não tem discussão sobre o Vitor Roque, não.
Não importa que chegou agora, correram pra caramba pra escrever o cara. Deu tempo de fazer a inscrição, maior desespero. Toda essa novela dessa janela... Estão mais calmos, não sei o quê, não vai colocar Toda o essa cara. novela de janela do Palmeiras que não conseguia contratar, agora vai ficar nessa conversa. Paulinho voltando. Tem até a expectativa do Paulinho agora ser relacionado não também tem pra partida. conversa não, vai logo. Favorito no choque rei, Breler? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Palmeiras sobe de produção no momento certo, consegue a classificação, mesmo que ali de forma mais sofrida, mas porque pegou um grupo mais forte também. E analisando o conjunto, analisando o contexto também de ser um time que luta pelo tetracampeonato, um tetracampeonato que seria inédito, pelo menos na história moderna do futebol paulista, eu vejo que o Palmeiras está à frente. O Palmeiras tem mais elementos para conseguir essa classificação, além do fator casa. Não é só jogar em casa, não é só ter o Allianz Parque e o gramado sintético a seu favor. O Palmeiras tem também um ambiente mais favorável agora. Só a chegada do Vitor Roque já ajuda a dar uma sintonia maior com a torcida. O torcedor ficou mais calmo, mais satisfeito. Estão mais calmos? Mais calmos? Não, agora calminhos. Chegou o Vitor Roque. O Palmeiras consegue fazer um mercado até um pouco mais agressivo que o padrão, gastando mais dinheiro. Então, por tudo isso, e até pela base que o Palmeiras já tinha, né, do ano passado, que já é muito forte, preservando o Estevão, que sai no meio do ano, mas ainda assim com referências como Rafael Veiga, o Everton no gol, Gustavo Gomes e Murilo. É um time muito respeitável. É claro que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo. O São Paulo costuma ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu ia falar isso, que vocês estavam esquecendo. Vamos combinar, né? Paulista. O São Paulo argumenta ali que um jogo desse tamanho precisa ser jogado, disputado em datas nobres. Esse é um argumento que, se o São Paulo quisesse defender, teria de ter se posicionado muito antes. E aí, outro ponto é o São Paulo, ao ir para essa postura, né, de não ir boicotar a reunião, não participar, dá a entender que houve uma mudança de data para beneficiar o Palmeiras. Não houve mudança de data nenhuma. O que existe é uma data base, e aí a data base estipulada ali no domingo, por exemplo, e antes dos jogos a federação desmembra e define data, o dia correto e o horário. Isso acontece sempre. O São Paulo quis dizer, se já está decidido... Eles não tinham anunciado, mas já... Nem sei se já tinham anunciado. Não, mas isso daí... Se já está decidido, o que nós vamos fazer na reunião? Mas na verdade, eles têm que ir na reunião. Então não vai ninguém. Está decidido para todo mundo. Mas a reunião é um momento de se colocar argumentos e se defender o ponto. O São Paulo sabia que não tinha argumento forte o suficiente para defender. Não está no regulamento que tem que ser de fim de semana o jogo. Exato. E se o São Paulo tivesse um jogo no meio da semana... Aí um jogo de competição sul-americana ou de Copa do Brasil, aí ele teria um argumento forte o suficiente para defender, que ele seria prejudicado tecnicamente. Como não há prejuízo técnico para o São Paulo, é uma postura da diretoria simplesmente mesquinha e oportunista. Birra. Não, mas é oportunista, Abel, porque essa coisa de jogar segunda-feira já incomodou o torcedor do São Paulo lá atrás. No ano passado, a CBF entubou no São Paulo 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, como mandante. E o torcedor do Tricolor faz a parte dele, vai lá e lota o Morumbi. Então, mas para o torcedor é muito ruim, de fato, o jogo na segunda-feira. O melhor é fim de semana, que todo mundo está de folga, tem mais tempo para se programar. E aí, na época, o presidente Júlio Casares, o torcedor reclamando, enchendo o saco, bravo. O Júlio Casares falou, não, mas isso aí tem até uma vantagem para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo vai em todo jogo. E ali ele contemporizou... Teve isso? Eu não lembrava dessa. Teve? Teve isso. E aí, em vez de elevar o tom contra a CBF, contra o Edinaldo, ele ficou ali pisando em ovos. Não, a CBF às vezes precisa colocar jogo assim por causa do calendário. Não, vamos deixar para lá, a torcida do São Paulo enche estádio. Logo depois, o Júlio Casares virou chefe de delegação da Seleção Brasileira na Copa América. Ali estava tudo lindo. Então, quando é pro interesse do dirigente, não tem problema jogar na segunda-feira. Agora...
que é um clássico, que a torcida já tinha reclamado lá atrás e o São Paulo não fez nada, levanta a voz. Vai ter mais 1 ou 2 dias para se preparar para o jogo. Que diferença vai fazer? E aí, para mim, São Paulo, é puro oportunismo de uma diretoria que não se posicionou quando deveria ter se posicionado lá atrás, principalmente contra a CBF. Aí no Campeonato Paulista, de falar com a federação, de boicotar a reunião, fica fácil e conveniente. Então, essa ceninha da diretoria do São Paulo, principalmente do Casares, eu não caio nessa. O Casares estava pisando em ovos? E assim... Com a CBF? Pisando em ovos é meio dançando reggae, né? Vai, professor. Aê! E eu lembro que na fase anterior, quando teve a definição das datas contra o Novo Horizontino, o São Paulo se mostrou satisfeito publicamente em relação... Ok, agora é uma semifinal e é um clássico. Mas também está falando de um jogo de mata-mata da mesma competição, apenas numa fase adiante. Então, assim, até ali estava ok jogar na segunda, agora não está legal. Então, também me pareceu bem oportunista em relação a isso. Segunda-feira só não presta agora, né? Exato. Que é uma oportunidade de tirar o Palmeiras do seu campo, de fazer barulho em clássico. E esse negócio de chefe de delegação, Breler, deve ser, assim, a melhor coisa do mundo, né? É uma mamata. Porque muda a opinião de tanto dirigente, né? De tanto clube. Bandeira de Melo também era outro. Foi comprado por uma chefia de delegação. Deve ser uma beleza ser chefe de delegação na seleção. Grandes hotéis. Mas gente que vive em grandes hotéis, vive em grandes viagens. Estendeu um outro vende ponto. Por causa do... Que o Bruno Vicari falou isso, eu concordo plenamente. Também, até aproveitou a ocasião, Vicari? falou, eu concordo plenamente. Por quê? Cria-se uma insatisfação do São Paulo, discussão em relação à data por conta de shows e tudo mais, mas se ignora também, e já se normalizou, o fato que esse jogo não poderia ser mudado para domingo e resolver para todo mundo. Mas não pode porque a gente está acostumado à incapacidade de ter 2 jogos de futebol de grande porte na mesma cidade. Isso, para mim, é mais revoltante, causa mais indignação do que a questão de se preocupar com o show. Então, assim, hoje se revolta com a mudança de data por causa do show, mas não se revolta. É normal que não se possa jogar 2 clubes grandes na mesma cidade. Tranquilamente, por exemplo, um jogo 4 da tarde no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, Palmeiras-São Paulo, e o outro 6h30. Só que a gente não tem a capacidade de fazer Corinthians, isso. Que, aliás, quem conhece São Paulo sabe que são bem distantes os estádios, mas não pode porque tem alguns que normalmente são sempre os mesmos, que vão se matar, que vão brigar, que vão combinar a briga antes, no metrô, na estrada, na Imigrantes, na Anchieta, não sei onde, mas... Então não pode ter jogo no mesmo dia e incapacidade mesmo dos clubes, das autoridades de segurança de controlar esse tipo de coisa. Isso para mim é mais revoltante ainda. Você tocou num ponto que eu gostei. A gente banaliza isso, né? Virou comum. Eu tô velhinho, eu cheguei a ver todas as torcidas de São Paulo no mesmo estádio em rodada tripla. O Campeonato Paulista de 75 tinha um hexagonal decisivo, que tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa e América de Rio Preto. Então, os 3 jogos eram todos no mesmo domingo. Começava um jogo das 4 às 6, um das 6 às 8, o outro das 8 às 10. Todas as torcidas no mesmo lugar. Hoje a gente não pode, além de não poder 2 torcidas no mesmo lugar, não pode 2 torcidas em lugares diferentes. 88, que faz menos tempo, teve um Corinthians e Santos no Pacaembu e um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, no mesmo dia e horário. Hoje e isso os caras é absolutamente responsáveis impossível. Que causam esse tipo de coisa, não acontece nada com eles, continuam indo aos estádios, infelizmente.